Amados irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão nessa caminhada pascal aqui da Igreja Metodista em São Carlos, você pela manhã, às 6 da manhã, ouviu a mensagem com o pastor Renivaldo. Ao meio-dia, você ouviu também a mensagem com a pastora Núria. E agora, às 22 horas, estamos iniciando o nosso jejum, nos preparando para a alvorada pascal, que é o nosso culto de ressurreição na manhã de domingo. E então eu quero convidar você a continuarmos refletindo sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento de cristão e cristã, sobre aquilo que eu tenho feito, você tem feito em relação ao reino de Deus. E nesse tempo que estamos terminando então de 40 dias que antecederam a Páscoa, agora vamos celebrar sim a ressurreição de Jesus Cristo, essa data que é um marco muito importante para nós cristãos e cristãs. Eu convido você nessa noite para, junto comigo então, refletir um pouco a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33 até o 38, e depois nós vamos para o 44 até o 49. Diz assim a palavra de Deus: a crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Versos 44. A morte de Jesus. Já era quase a hora sexta e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões, reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amém. Você deve ter prestado bem atenção na leitura desse texto, onde nós, então, aqui nesse momento, né, nós encontramos aqui no texto, onde a menção que as pessoas que estavam ali na crucificação de Jesus estavam assistindo o espetáculo. Por que assistindo o espetáculo? Porque
toda a dinâmica, né, até a crucificação, Jesus estava preso inocentemente. E ali, no seu julgamento, em determinado momento, foi colocado para a multidão que estava gritando ali, que estava em acordo com a prisão de Jesus, com a condenação de Jesus. Foi colocado para a multidão. Aqui nós temos dois condenados. Temos Barrabás e temos Jesus. Qual vocês vão preferir que solte e aquele que vocês vão preferir que crucifique com a morte severa, uma morte que era a pior morte daquela época, o castigo de morte de cruz? A multidão então gritava: solte Barrabás, solte Barrabás, crucifica Jesus, crucifica-o, crucifica-o. A multidão que ele estava no julgamento preferiram então que soltasse Barrabás, que era um réu que havia feito coisas erradas, que havia trazido prejuízo para o governo e para a população. E então decidiram e preferiram que crucificassem Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui, nesse momento do Evangelho de Lucas, que nós lemos, Jesus já tinha passado por todo o processo de julgamento. Ele já tinha, já estava no lugar chamado Caveira, no monte chamado Caveira, ali onde ele iria ser crucificado. E ali então foi os soldados que o levaram, né? Jesus teve um caminho, né, da onde ele estava preso até esse lugar chamado Caveira, né, no Gólgota. Ele foi chicoteado até lá, ele foi humilhado, ele foi questionado, xingaram Jesus, maltrataram muito Jesus, empurraram ele com aquela cruz pesada, mas ele chegou até aquele lugar. Aí então colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinho, colocaram uma plaquinha dizendo: esse é o rei dos judeus, porque é tudo com zombaria, porque Jesus foi preso, foi morto injustamente, porque o governo tinha medo de que ele assumisse o trono, porque as pessoas aclamavam Jesus como rei dos judeus, né? Para assumir um trono, mas era um pensamento equivocado. Então, Jesus na cruz, zombaram de Jesus na cruz, falaram para Jesus: se você é realmente o Filho de Deus, salva a ti mesmo, desce dessa cruz, porque você já salvou um monte de outras pessoas, então salva a ti mesmo. Nós não lemos aqui, mas tinha dois malfeitores também ao lado de Jesus, também sendo crucificados, um à sua direita, um à sua esquerda. E os dois tinham feito mal, e um deles começou, né, a falar também, a falar de Jesus, e falar que Jesus não era, né, aquilo que ele dizia. Os malfeitores, um dos malfeitores, né, falou assim, blasfemando: não és tu o Cristo, né? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E então Jesus estava ali. E o outro
malfeitor, ele falou para Jesus, né, que ele estava sendo castigado porque ele tinha pecado e pediu então que Jesus o salvasse. Jesus o salvou. Jesus então pediu: Jesus, lembra de mim quando você estiver no paraíso. E Jesus então disse que hoje mesmo você estará comigo no meu reino, no reino do meu Pai, no paraíso. E aí, queridos, temos que refletir sobre isso no sentido de que naquela época houve todo esse movimento, naquela época houve toda essas blasfêmias contra Jesus, acusações. Naquela época a palavra do governo foi, né, digo, do Pilatos, foi lavar as mãos. Então, dizendo assim, diante de tudo que está acontecendo, lava as minhas mãos, eu não tenho mais nada a ver com o que vai acontecer com você. Consentiu então na morte de Jesus. A multidão que aclamava, né? A multidão pecadora, a multidão que tinha transgressões, a multidão que tinha ganância, a multidão que tinha pecado, a multidão que não compreendeu qual era o projeto de Jesus, que era o projeto do próprio Deus de salvar a sua obra criada, o projeto que Deus enviou Jesus Cristo para a terra para que todos fossem salvos. Aquela multidão que estava ali também agora reunida em frente à cruz, estavam ali esperando o grande espetáculo de crucificação, de morte, de horror, de terror. E eles queriam se alegrar com aquilo, achando que eles tinham vencido, que a voz do povo tinha vencido e que Jesus iria ser crucificado e que a vitória dele seria satisfatória. E Jesus, na cruz, ele teve um diálogo com o Pai, mas ele, em momento algum, desistiu de cumprir a vontade do Pai, a vontade de Deus. Jesus, que veio na terra como homem, que sofreu todas as dores da cruz, sofreu por mim, sofreu por você, sofreu por todas aquelas pessoas, aquelas multidões que estavam assistindo o espetáculo, vibrando pela dor que Jesus estava sentindo na cruz, desde que ele saiu da prisão, a caminho do lugar chamado Caveira, o Gólgota. Eles não compreendiam que o projeto de Deus era o projeto de salvação. E eles permaneceram no pecado, eles permaneceram na morte, eles permaneceram fazendo aquilo que não agradava a Deus. Eles permaneceram na dinâmica de vida de fazer o que bem entendesse, continuasse pessoas maldosas, malfeitoras, pessoas que não tinham nenhum medo de cometer algum pecado, pessoas que se achavam donas da verdade, pessoas que tinham um entendimento que era superior às outras pessoas e às pessoas também mais simples da sociedade, porque a maioria delas estavam ali da alta corte, fazia parte da administração do governo, eram pessoas que conhecedores da lei, eram pessoas que tinham todo o trato político e o trato também da questão da religião. E eles então aclamaram. E Jesus então foi morto na cruz. Uma morte terrível, uma morte vergonhosa,
uma morte que é a pior do castigo daquela época, a morte de cruz. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite, quando nós vamos iniciar então o nosso jejum, nessa noite onde Jesus já foi crucificado. Jesus já está ali na sepultura. Convido você a pensar nos dias de hoje se nós também não estamos com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, se nós também não estamos matando Jesus. Se nós também não estamos crucificando Jesus ou gritando: crucifica-o, crucifica-o. Se nós não estamos andando de forma errante, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, estamos cometendo pecados que às vezes para nós não são pecados, mas são pecados sim, mas nós não estamos enxergando. Será que nós também não estamos agindo com o nosso entendimento, achando que somos superiores à vontade de Deus? Somos superiores ao projeto que Deus tem para cada um de nós? E por isso nós então fazemos as coisas na nossa vida da forma que nós bem entendemos, da forma que nós queremos fazer, achando que temos direito e que estamos certos e que ninguém tem mais nada a ver com a nossa história, com a nossa vida, que Deus não tem nada a ver no caminhar da minha história, da minha vida, então eu posso fazer o que eu quiser. Convido você nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga que está comigo nessa caminhada pascal, caminhando agora para o jejum, onde nós pela manhã vamos estar no nosso culto de alvorada de Páscoa, às 7 da manhã, na nossa igreja metodista aqui em São Carlos. Eu convido você a pensar em você, naquilo que você é enquanto cristão e cristã, naquilo que você está fazendo, a forma que você está agindo, quais têm sido os seus comportamentos diante do Evangelho, diante da sociedade, diante de Deus. Você tem se arrependido do seu pecado? Você tem crido que Jesus foi à cruz para que você fosse salvo, para te dar nova vida, para que você não estivesse na morte, mas sim em vida? Ou você está gritando, crucifica-o, fazendo as coisas da maneira que você bem entende? Eu convido você, nessa noite de vigília, de oração, de jejum, que você reflita sobre essas palavras, que você encontre dentro de você aonde é que você está pecando, errando, e aonde é que você está acertando. E eu convido então que nas suas orações, se preparando para o que nós vamos encontrar amanhã de manhã, a alegria, a esperança da vida, que você encontre-se com Jesus nesta noite e pela manhã, de madrugada, você encontre vida na sua vida. Em nome de Jesus, aqui eu deixo para você essa palavra e convido você agora a fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Senhor, em nome de Jesus, na tua presença nós estamos nesta noite iniciando o nosso jejum, a nossa vigília de oração, nesta caminhada pascal. Nos ajude a refletir sobre esta palavra até o amanhecer. Nos ensine a ouvir a tua voz e nos ensina a observar aquilo que estamos errando e que possamos sim te pedir perdão e nos arrepender de
alguma forma, se de alguma forma, de alguma maneira, com algum gesto, com alguma atitude nossa tenhamos pecado e gritado crucifica-o, nos perdoe, nos perdoe e faça-nos entender que precisamos crer no projeto de salvação que o Senhor veio ao mundo, que a sua morte e a sua ressurreição foi e ainda é para que todos sejam salvos. Portanto, Pai, nos fortaleça, nos ensine, nos direcione, para que nós possamos encontrar vida e ter vida na nossa vida. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te dê a paz.